Chegasse às 9, não, eu recebia torção de orelha da minha mãe que estava me esperando ali. Então é uma diferença muito grande hoje entre a juventude atual. Isso é bom ou é ruim? Olha, eu acho... É bom e é ruim. Eu acho que a juventude hoje está com uma liberdade talvez muito exagerada. E o grande problema que eu sinto é que os pais não têm tido muito tempo para dedicar aos filhos, porque os pais estão muito preocupados na manutenção da família, no trabalho, e têm se afastado do lar. E eles estão, vamos dizer assim, meio perplexos, porque cada vez mais eles estão se distanciando dos filhos. E como eles estão se distanciando dos filhos, está havendo um pouco de falta de controle sobre isso. E os meninos estão aproveitando e exagerando um pouco, né? E para mim o que me preocupa é que um grande número de jovens lindos, como nós estamos vendo aqui, estão se dedicando a beber álcool. E isso é uma das coisas mais graves que eu vejo hoje na juventude, é o alcoolismo. Porque amanhã nós vamos ter pessoas alcoólatras que querem deixar e não conseguem. Porque a droga mais difícil é o álcool para ser deixado. Ok. Agora quem quer fazer pergunta? Você? Bom, doutor Silas, eu gostaria de saber as infelizes e estatísticas sobre o consumo de drogas entre os jovens. E o que é que causa, e por que o jovem decide entrar para o mundo das drogas? Olha, eu hoje recebi até um livro do Conselho Federal de Entorpecente, que foi feito um trabalho o ano passado, e nesse trabalho ele tem uma estatística que eu fiquei meio perplexo. Aqui no Ceará, entre colégios particulares e colégios não particulares do governo, nós temos 23% de jovens usando droga. Isso para mim é uma coisa perplexa. E agora, o que leva o jovem a usar droga? Muitas vezes é a influência dos amigos deles, né? Então, se ele faz parte de um grupo, esse grupo usa droga, ele vai terminar usando. E nós temos também problemas na família, como alcoolismo, infidelidade, falta de diálogo, falta de afeto, exemplo, curiosidade, que é natural da juventude, ociosidade, não é? Pais separados, filhos adotados, não é? E muitos problemas sociais e econômicos estão levando também os jovens à droga. É um negócio muito complexo e cada caso é um caso. Então é difícil a gente dizer, é esse o problema principal. Cada jovem tem um problema. Vai depender por que ele usa droga. Ele usa droga só para curtir? Ele usa droga para agredir a família? Usa droga para agredir a sociedade? Ele usa droga porque está fugindo de uma realidade que não aceita? É preciso saber o que é que ele levou a usar droga realmente. Ok, agora quem quer fazer mais pergunta? Quem quer fazer pergunta? Você. Pastor Palhano, o que a Juventude Bem-Tesa tem feito em função da obra social, assim como a movimentação dos jovens em Fortaleza? Bom, a princípio, o nosso trabalho é um trabalho de recuperação a primeiro momento. A gente tem alguns eventos, uma forma de até atrair esses jovens que não têm, talvez uma razão até para possa viver. A gente tem algumas atividades, forma de entrosar esse pessoal, de trabalhar com eles a nível de relacionamento de jovens e envolvê-los numa vida de igreja, numa vida, entenda-se por igreja, não essa concepção pejorativa que as pessoas têm, mas na vida de comunidade, na vida de irmandade, na vida de fraternidade. A gente procura passar isso para os nossos jovens e procuramos, como foi falado aqui pelo Enio no começo do programa, os nossos eventos têm dois objetivos comuns, que são... Um deles é trazer o entrosamento entre os jovens que já conhecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e o outro objetivo é fazer com que outros jovens possam se engajar conosco, não é, nessa comunidade terapêutica que funciona como uma comunidade terapêutica. A Mocidade Bethesda funciona como uma comunidade terapêutica. Ok, agora quem quer fazer pergunta? Deixa eu ir para cá. Recentemente, eu queria direcionar uma pergunta ao Dr. Silas Manguba. Recentemente, nós ouvimos uma letra de uma música de um grupo jovem, rock, e que ele perguntava, como é que eu vou fazer sem ter com que me rebelar? Será que essa liberdade postulada para a juventude hoje não seria, de uma certa forma, a omissão da geração que se passou em assumir a responsabilidade de alimentar a educação dos jovens e as consequências disso? Não seria uma... Foi entendido? Entendi. Olha, você tem razão nesse ponto. O grande problema, aliás, às vezes eu falo para os jovens, eu digo, olha, eu tenho vergonha da geração que a minha juventude passou para vocês. A minha juventude foi a juventude da guerra. Por exemplo, eu mesmo estive na guerra, né?
Então, como a gente estava na guerra e depois da guerra, nós como pais, a gente não queria que os filhos da gente jamais passassem pelo que nós passamos, pelaquela pressão, pelaquela coisa toda do pré-guerra, né? Então, nos pós-guerra, nós demos uma liberdade total aos jovens. Então, o que é que acontece? A juventude hoje, realmente, a maioria não quer trabalhar, a maioria só quer estudar quando quer estudar. Então, eu acredito que uma grande parte foi os pais não querendo pressionar os filhos para que eles não passassem aquilo que eles passaram antes da guerra, deram uma liberdade exagerada. Porque o grande problema é o referencial, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que presta, o que não presta. E é isso que a juventude hoje está meio perplexa, ela não tem um referencial aonde ela possa se apoiar. E se nós prepararmos, se nós realizarmos realmente um referencial, que eu acho que esse referencial está na Bíblia, está na Palavra de Deus, então nós vamos conseguir melhorar muito essa situação que nós estamos vendo a juventude meio transviada. Ok, agora quem quer fazer mais pergunta? Deixa eu ir para cá. Pergunta para o Augusto Guedes. Queria saber... Esqueci. Você esqueceu? Então você vai pensar um pouquinho aí, tá certo? Vai pensar um pouquinho. Não, agora, peraí, quem não fez pergunta ainda? Você? Pro Palhano. Como a liberdade do jovem atualmente tem sido influenciada pelos meios de comunicações e pela própria sociedade? Bom, esse é um problema fundamental da juventude hoje. É a questão o que o Dr. Silas falou aqui, a questão da falta dos pontos de referência. Hoje, o ponto de referencial do jovem é o que ele vê, o que passa para ele da televisão, do cinema, do que ele assiste, e o que a gente vê na televisão, no cinema, enfim, é a família desestruturada, o pai completamente envolvido apenas naquela questão da provisão da casa, não é? A mãe também correndo hoje, a mulher do século XX, a mulher que corre atrás do seu prejuízo também, e o jovem fica sem saber, sem ter ponto de referência. Então, como vem essa cultura importada de fora, em termos de cinematografia, em termos das novelas que são produzidas também, o que acontece é que a imagem que se passa da família é a pior possível. Então, começa o jovem a assimilar aquilo como sendo uma coisa normal. E por causa dessa influência de uma coisa que não é normal e que se torna normativa no meio da juventude, o jovem perde, então, esse ponto de referência, desequilibrando a sua vida. Ok, agora deixa eu ir para cá. Você. Para ele. Augusto. Qual o valor do jovem para a família? O valor do jovem para a família? O jovem é muito importante. Quando a gente tem filho, a gente valoriza muito o filho que a gente tem. E desde quando o filho começa a se formar no ABC, os pais vão lá, filmam e fazem uma série de coisas, né? E depois ele dedica toda uma vida, todo um trabalho, tá certo? Pensando no jovem, pensando no seu filho. E como transmitir bons valores para os filhos? É muito difícil? Olha, transmitir bons valores para os filhos não é fácil. Não é fácil porque, às vezes, os pais não têm esses valores. Os próprios pais precisam desses valores, tá certo? Não é muito fácil, não. Agora, existem aqueles que conseguem. Eu creio que o maior valor... A joia preciosa que nós temos para o nosso relacionamento familiar é o diálogo. Porque a partir do diálogo, da amizade, e se a gente está falando de verdadeiros valores, né? Porque existem os que não são verdadeiros. Um valor verdadeiro, e creio que todo jovem tem essa ansiedade, qual é? É a amizade do pai, a amizade da mãe, a amizade dos seus familiares. Porque a partir daí, não vem o amigo que talvez vá oferecer droga, que vai oferecer uma série de coisas. Ok, quem quer fazer pergunta agora? Aqui, quem quer fazer pergunta? Quem quer fazer pergunta aqui? Deixa eu passar para cá, você. É para Augusto também. Eu gostaria de saber sobre esse trabalho MCP, Mocidade para Cristo, né? Que tipo de trabalho é e que valores ele passa para a juventude? Olha, a MPC, Mocidade para Cristo, ela está no mundo todo. Ela começou em 54, na Segunda Guerra, nos Estados Unidos, quando os jovens voltavam da guerra totalmente perdidos, sem sentido, tendo visto uma série de coisas características de uma guerra. E a partir daí o trabalho surgiu e está no mundo todo tentando passar valores positivos. Que valores são esses? Primeiro,
é o amor de Deus. O amor de Deus é o que um jovem de 8 a 80 anos, ou de 8 meses a 80 anos, pode ter de melhor na sua vida. O amor de Deus pode preencher a vida de uma pessoa e ser o principal valor. Isso a gente tenta passar de várias formas. Ok, agora deixa eu ir para cá, você quer fazer uma pergunta? Queria fazer uma pergunta para o pastor Palhano. Eu queria saber como é que se faz para entrar no grupo de jovens. Coisa mais fácil do mundo. É só você estar lá com a gente, se você já quiser daí, já pode entrar no grupo de jovens. O grupo é fácil porque não é uma coisa fechada, não tem aquele cunho maçônico, não é? É uma coisa aberta, onde os seus pais sabem onde você está, sabem onde fica, é um lugar aberto, é um lugar claro para todo mundo ir. E qualquer jovem pode participar do grupo, pode estar lá com a gente se reúne, nós temos, como foi falado aqui no começo pelo N, nós temos diversas congregações aqui em Fortaleza, diversas igrejas, e temos a igreja central que fica ali na Capitão Gustavo, onde nós temos eventos grandes ali, que reunimos até mais de 1000 jovens, e todos os jovens podem fazer parte da mocidade, porque não é uma coisa fechada, é aberta a você. Ok, quem quer fazer mais perguntas? Você? Eu gostaria de fazer a pergunta do seu Silas. Por que os jovens hoje em dia sentem a necessidade de sair de casa para resolver seus problemas através da bebida, das drogas, e não enfrentar o problema dentro de casa com os pais? Doutor Silas, o senhor vai responder após o nosso intervalo comercial. Tá bom assim? Ok. Agora tem intervalo comercial, mas a gente volta. Ok, nós já estamos de volta com o nosso Tarde Jovem. Hoje nós estamos discutindo a juventude e seus verdadeiros valores. E daqui a pouquinho no nosso programa, não perca a apresentação da banda Carrapicho de Manaus. Você agora vai repetir a sua pergunta para o doutor Silas Monguba. Por que hoje em dia os jovens sentem a necessidade de sair de casa, em vez deles ficarem em casa para enfrentar seus problemas? Mas não, eles acham que vai melhorar se eles forem beber, se influir nas drogas, nas más companhias. Doutor Silas, só complementando, alguém já sentiu essa necessidade aqui? Por exemplo, você já sentiu essa necessidade? Não. Não, quem já sentiu? Alguém já sentiu essa necessidade? Alguém? Ninguém? Hein? Alguém? Você já sentiu essa... Você também? Você já sentiu essa... Você já sentiu essa necessidade de sair de casa? Por quê? O que é que estava faltando? Diálogo entre você e os seus pais? Por que você sentiu essa necessidade? Por tudo na vida que eu já passei, né? Por tudo na vida. Fui no colégio que eu perdi a minha vida em drogas também, né? E viciado também em bebidas e drogas. Mas o que levou você a tudo isso? Isso levou tudo um vazio que eu não conhecia. Um vazio que dentro de mim que eu não conhecia, que hoje estou realmente cheio com esse vazio que eu enchi. Mas o que é que faltava? Era diálogo com os seus pais? O que é que faltava? O que foi que levou você às drogas? Foi um diálogo que eu não tinha com meus pais, né? Realmente é que eu não tinha conversa com meus pais, né? Então esse foi o principal motivo. Doutor Silas. Há poucos dias eu falando no colégio para um grupo de alunos do colégio, e uma das meninas me mandou um bilhetinho, e ela disse: o que o senhor está dizendo é muito bom, mas devia dizer para os nossos pais, porque assim, se nossos pais ouvíssemos isso, nós não teríamos que muitas vezes procurar droga para encontrar uma saída para aquilo que a gente sente em falta, que é o amor, é o diálogo, é o afeto, é o carinho, é a compreensão. É isso que muitas vezes eles sentem falta, porque os pais não sabem transmitir. É aquela história que eu falei há pouco do referencial. Então, os pais estão muito ocupados em conseguir... Minha gente, eu queria deixar bem claro para vocês que os pais de vocês amam demais vocês. Não há coisa mais importante na vida de um pai, de uma mãe, do que o filho. Só que eles não sabem demonstrar, muitas vezes. Como é que eles demonstram? Corrigindo os erros da gente, não é? O pai e a mãe da gente é o dia todo. Vai tomar banho, pintei o cabelo, forra a cama, tira o sapato aí. Então, quando ele reclama essas coisas, é porque eles estão querendo consertar vocês, ajudar vocês. E vocês muitas vezes não compreendem isso, levam isso como se fosse uma agressão. Mas isso é um gesto de amor. Então eles amam, às vezes não sabem demonstrar esse amor.
E aí os meninos vão procurar na droga aquilo, como ele falou, ele tinha um vazio dentro dele. Então ele quis preencher com a droga, mas depois a droga também não preenche. E eu tenho certeza que ele preencheu com Deus, ele preencheu com Cristo, esse vazio. Ok, quem quer fazer mais perguntas? Quem quer fazer mais perguntas? Ah, vou já para aí. Bom, um sujeito drogado, um garoto, digamos, como é que ele deve fazer? Que o senhor já esteve no meu colégio dando a palestra. Eu gostaria que falasse agora como é o tratamento na clínica que o senhor disse na sua palestra no Secop. Bem, nós lá no Desafio Jovem nós atendemos a pessoa em 3 áreas. Na parte física, que é a desintoxicação, a gente tira a droga de uma vez. Na parte mental, através de... porque eles estão com a mentalidade destruída, distorcida, através de psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, educação física, e a parte espiritual, ou a parte referente à alma, a parte de religiosidade, que isso está muito afastado, muito longe dos meninos. Então nós queremos mostrar ao menino que ele é uma pessoa importante, que ele deve se amar, porque geralmente drogado se odeia. A partir do momento que ele passa a se amar, ele passa a amar o próximo, seus familiares, e crer que existe um Deus que pode ajudá-lo na saída dessa droga. Então é muito simples, é só ele querer. Ok, quem quer fazer mais perguntas? Você? A minha pergunta é para o pastor Palhano. De que forma esse jovem que conhece a Cristo, que conhece também a liberdade, como é que Jesus interfere nessa liberdade do jovem? Ele ajuda ou ele complica a situação? Bom, a questão é interessante porque a questão da liberdade, deixa eu só dar um relato rápido aqui sobre a liberdade, sobre conceitos, como a gente tem capacidade fácil de distorcer conceitos. Na década de 20, quando Einstein elaborou a teoria da relatividade, há um livro do Paul Johnson chamado Tempos Modernos que ele critica isso, onde as pessoas confundiram a relatividade, onde tempo e espaço eram coisas relativas, com relativismo. Então, o que aconteceu? Tudo era relativo. A família era relativo, o amor era relativo, um parceiro único era relativo. Então, essa questão do conceito da liberdade, a gente começa a entender a partir da perspectiva de Jesus, porque, de fato, Jesus mostra uma liberdade de que você pode ou não fazer. Não é que você é preso para não fazer. O jovem cristão, ele tem a opção, ele olha para a droga e diz, eu posso e eu não posso, e ele escolhe não poder, ele escolhe não querer. Ele tem essa liberdade, Jesus dá essa liberdade de você olhar a coisa, não mais como escravo dela, mas apenas como objeto, onde você se torna senhor da situação a partir dele. Ok, quem quer fazer a pergunta agora? Quem quer fazer a pergunta? Deixa eu ir para cá. Você. Fazer pergunta para o pastor. Eu gostaria de saber como é que a religião, certo, influi na ajuda para os jovens deixar a droga. Bom, muito bem. Interessante essa questão da religião. Quando pensa assim em religião, a gente pensa naquela coisa bem pieguista, né? Bem piegas mesmo. Mas há uma coisa interessante, pelo menos o que a gente tem procurado fazer, é a questão de mostrar um evangelho integral, um evangelho do Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo de forma integral, mas a maneira como é passado esse evangelho para as pessoas é uma maneira não pesarosa, porque Jesus, ele veio exatamente tirar esse peso de cima das pessoas e colocar alguma coisa leve, porque ele disse, olha, vocês podem vir até mim, eu vou tirar de vocês esse peso que está nas costas de vocês e vou colocar em cima de vocês o meu jugo, o meu peso que é leve. Então o evangelho de Jesus aqui, fale fora a questão religiosa, porque eu falo especificamente a questão do Evangelho de Jesus, é uma questão terapêutica, pelos ensinamentos, pelos princípios ali abordados. Então a gente procura os princípios do Evangelho, porque a partir dos princípios do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, acontece uma transformação de vidas. Augusto, na sua opinião, o adolescente de hoje, ele sente quando tem bons valores, ele sente quando ele tem maus valores? Ou seja, como é que ele vive diante disso? Claro que ele sente, ele sabe, e ele busca bons valores. Muitas vezes ele não é bem orientado. Muitas vezes ele não tem bons amigos, não é verdade? E eu lembro agora, por exemplo, aquele estilista famoso, Paco Rabanne. Outro dia saiu na Veja uma frase do Paco Rabanne dizendo o seguinte: tive um filho, foi um erro da minha adolescência. Porque ele errou no passado e está colhendo hoje. E para ele, aquele filho não é nada. Então, no caso, ele não ama o filho, tá certo? Esse pai não pode passar bons conceitos para o filho.
E o filho busca bons conceitos. Todos vocês buscam bons conceitos. E o jovem vive dentro dessa busca constante. Você está querendo dizer que, acima de tudo, os bons valores depende muito da formação filho durante toda a sua vida. Da formação. É muito importante a formação. Formação é o fundamental, tá certo? Agora, tudo isso pode mudar, porque como falou o pastor aqui, tá certo? Deixou isso entendido. Dr. Silas também, aquele jovem lá, mudou a vida dele. O quê? Ele teve condição de sair das drogas. Por quê? Porque ele conheceu Jesus de perto. Isso aí faz mudar qualquer pessoa. E os valores também mudam. E passam a ser valores dentro de uma liberdade verdadeira. E aí o verdadeiro conceito de liberdade vem. Né? Ok. Quem quer fazer mais pergunta? Quem quer fazer mais pergunta? Você. Para os três. Eu queria saber... As pessoas dizem que... Como é que os três vão responder ao mesmo tempo? Um diz, depois o outro. Muito obrigado. Opinião. Que algumas pessoas dizem que os jovens começam a usar drogas achando que a liberdade que os pais dão a eles é falta de atenção. Eu queria saber se vocês concordam. Vamos começar por causa da fila aqui, né? A minha experiência com jovens drogados é mais de 20 anos que eu trabalho com eles, né? Então, uma das queixas, uma das críticas, uma das causas que eles alegam é exatamente... Deixa eu ir para cá agora. Você quer fazer uma...